primeira pergunta. Você é de São Paulo? Sou de São Paulo. Paulistano mesmo? Sim. É? Achou o que de Americana, essa cidade bonita? Cara, eu já dei a legal, deixa eu já, não- essa cidade bonita. Você- Eu não conheço tanto aqui ainda, Uhum. né? Conheço pouco, mas eu acho uma cidade tranquila, né? Eu sempre falei pra Paula, eu tô voltando a morar no Brasil agora e eu não consigo mais morar em São Paulo. E Americana é uma cidade que me agrada, né? Então, provavelmente, a hora que eu me estabelecer aqui de novo, não vou morar em São Paulo capital, vou pra algum É. lugar do interior. Oh, quem sabe? Mais Já tranquilo. pensou se mora aqui? Então, muito agitada, né? Já tá no caminho, né, Paulo? Eu gosto de paz, cara, eu não gosto de agito, não. Eu também gosto de paz. E você? Gosto de paz também, não Paz sai também? daqui, gente. Ah, não, eu sou uma pessoa que eu não gosto de paz, não. Uma vida movimentada, você é bem cheia de coisas pra movimentada, fazer, né? Ó. entendeu? Pra primeira pergunta sobre movimentação, o que seria um suplemento que as pessoas hoje em dia falam assim, ai, nossa, eu não tenho energia, que hoje o assunto aqui é com você. Então agora é uma nutricionista fazendo uma entrevista Entendi. com outra nutricionista. O que seria uma coisa natural que existem muitos nutricionistas que usam os adaptogens, não sei como fala em português, é assim? Adaptogênicos. Que ajudam a estimular de uma forma natural, ou não, a não ser eles, que você recomendaria quando alguém chega em você na inocência, né? Fala, poxa, me recomenda uma coisa para poder dar uma energia, mas eu não queria tomar. Hoje nossa Esse amiga spray. aqui está tomando Um ene- um energético, né? Mas o que você recomendaria assim de básico? Uma coisa básica, assim. Ah, na verdade, o básico do básico é a cafeína, né? Todo mundo toma um cafezinho, Café. né? Hoje tem vários suplementos baseados em cafeína, até cafés mais fortes, né? Como o Super Coffee e outros mais, né? Super Coffee, na verdade, é uma marca, né? Mas como eles vieram de frente, então deu nome a todos. Eu tomo esse. Você Super toma top. esse? Amo. É. Então, Viciante. tem os viciante. energéticos, né, Viciante. que acabam dando também junto com a cafeína, colocam taurina, alguns outros suplementos. Aí tem alguns adaptogênicos mais fortes, como neurocina, outras coisas mais aí manipuladas que são mais difíceis, né, de acesso. Você vai precisar de um profissional para te indicar, tal. Mas a cafeína, até o chá mate mesmo tem um pouco de cafeína, né? A gente consegue achar ele em vários veículos para usar. Então eu acho que tá dormindo, tá com sono, toma uma cafeína, toma um cafezinho, um energético que é a base de cafeína e taurina que já vai te dar uma levantada. Mas tem um limite de cafeína por dia também? Boa pergunta. Na verdade, assim, cada pessoa tem uma tolerância, né? Tem pessoas que tomam 100 miligramas de cafeína e se sentem mal, e tem Sim. pessoas que tomam 400 miligramas de cafeína e não se sentem mal. O que seria isso em dosagem de café? Um café expresso normalmente tem mais ou menos umas 180 miligramas de cafeína. Então, se você tomar 2 cafés fortes, dá essa dose. A OMS, que é a lei, né, que registra toda a parte de liberação de nutrientes, tanto no suplemento quanto tudo isso, normalmente a dose é 210 miligramas, 200 miligramas. O máximo do dia em suplementação que eles colocam é 400 miligramas. Eu acho que é uma tolerância boa. O problema é que cafeína em excesso também pode atrapalhar o estômago, uma série de coisas, né? Tem que tomar cuidado. E tem, por exemplo, quem tem histórico dessa falta de energia. Porque uma coisa é você estar indisposto, de repente, uma cafeína vem e te ajuda ali naquele momento, né? Sim. Mas eu, particularmente, às vezes não, eu sempre me sinto cansado. Eu tô sempre cansado. Eu tenho certeza que é alimentação. Já passei com a Paula algumas vezes. E alimentação, né? Existe imagino que sim, existe algum tipo de alimento, alguns, né, tipos de alimentos, que talvez se não previnam isso, mas que trazem uma energia diária, por exemplo. Tem, não tem? Você consegue listar? Quando nós falamos de um cansaço mais sério, aí há outros pontos a serem analisados, como exames de sangue, você pode estar com algum déficit na tireoide, um déficit de testosterona. Então, tem uma série de problemas globais aí que podem acontecer num problema de cansaço. Agora, quando a gente fala de alimentação simplesmente, o carboidrato e a gordura são alimentos que fornecem energia para a gente no dia a dia, né? Se a gente for pensar só em energia. Agora, a pessoa, para ter uma vida saudável e não sentir uma deficiência nesse sentido, precisa ter uma alimentação completa, né? Balanceada, com carboidratos, proteínas, gorduras boas e tudo mais. Na verdade, o cara que não se alimenta, ele pode comer só carboidrato, que provavelmente ele vai se sentir mal também. Se comer só gordura também vai, ou só proteína também. Então,
o segredo é o balance mesmo. Sim. Gente, pra vocês o sábado é um dia tranquilo, assim, em referência à alimentação? Vocês comem bem no sábado? Eu falo do sábado porque o sábado é o dia que eu menos como. Não sei porquê, mas minha rotina, Gustavo, tipo, Poxa, mas eu acho que é o contrário. Daí o final de semana, daí que o povo extravasa. cara, eu não né? como. Eu por acho que Deus. os horários que eu como são diferentes. De sábado e domingo. Isso influencia, não Porque influencia, daí você Gustavo? sai da sua rotina. É. Aí, Você às come vezes, menos sa- refeições, mais porcaria, entre Aham. aspas, Aí né? acaba jantando mais tarde, que eu não gosto de sair de rotina, porque eu acho que dieta também, quando você tem rotina, dá muito mais certo, né? É. Porque. Sim. Então acho que de final de semana acaba saindo da rotina e tudo, então acaba atrapalhando. Tipo, por exemplo, eu, sei lá, tenho um compromisso às 9 horas em algum lugar. Eu não vou tomar café, eu não tenho fome. Eu não tomo café. Aí desse compromisso eu vou pra um outro lugar ali, se eu não comer nada, e se comer vai ser um salgado. Se eu não comer nada, aí eu chego 3 horas em casa assim, normalmente acontece isso. 3 horas e aí eu tô de estômago vazio. E eu jantei, tipo, 9, 10 horas do dia anterior. Então, Você faz um jejum intermitente É, sem sem querer. querer. E ele já tem um biotipo. Eu não sei se você acredita nisso, né? Lógico que é só uma teoria. Até me esqueci, me fugiu agora. É uma teoria de um estudioso. Na verdade, ele acho que ele era. Dos tipos de... Dos tipos. Que é ectomorfo, mesomorfo e endomorfo. Eu acredito que ele já tem essa tendência a ser uma pessoa ectomorfa, porque ele já tem um biotipo magro e ele já não se alimenta. E quando se alimenta errado. Então, o corpo dele já predispõe para ser assim e ele colabora para o corpo continuar assim, entendeu? É porque o fato de não tomar café da manhã é comum. Por mais que não apareça, muitos pacientes falam, não gosto de comer de manhã e tal. Aí eu tenho que, de certa forma, introduzir alguma coisa ali para tentar fazer com que ele faça um desjejum. Muita gente gosta de treinar de manhã, tem gente que se dá bem treinando de jejum. E se a pessoa treina bem e vai atrapalhar ela, porque também não adianta nada você encher o estômago no café da manhã e treinar, porque aí todo o teu sangue para no estômago para fazer a digestão. E aí você não vai se sentir bem para treinar. Você precisa de um tempo. Então se a pessoa fala, eu treino 6 da manhã e acordo 5h40. Então, você treina bem em jejum? Então tá, treina em jejum, depois você vai comer. Então, só que aí ele tem que ter feito uma alimentação boa no dia pré-treino. Porque a energia que você usa para treinar não é a energia daquela alimentação que você fez naquele momento 2 horas antes. É o glicogênio que está estocado no organismo que vai fazer você ter energia para você treinar no outro dia. Você gostaria de nos explicar essa questão do ectomorfo? Como funciona? Quais são os tipos? São 3 tipos. Na verdade, 3? cara, eu não uso muito isso. Tá. Mas aí é um biotipo mais magro, né? De uma pessoa que tem um biotipo mais magro. A pessoa que tem um biotipo mais baseado em gordura, né? Então é aquele mais gordo. E tem o mais ou menos, que não é magro nem gordo. Normalmente é aquele cara que tem uma facilidade para desenvolver uma musculatura. Ah, isso aqui. Na verdade, esse estudo é de um... Eu vou estar falando bobagem aqui. Eu não sei ainda se ele é europeu, é um cara... ou ele é alemão, é um cara que veio com essa teoria de que existia. Porque nós todos, se você olhar... E assim, eu acho que... como na área da saúde, na minha opinião eu acho que existe, porém tudo é moldável. Sim. Porque uma pessoa que é ectomorfa, depende se ela um dia vai querer fazer algum ciclo hormonal, se ela mudar essa alimentação, se ela mudar todos os hábitos dela, ela pode modular também aquilo como o corpo dela, a fisionomia também, e o treino também, né? Sim, às vezes aquela pessoa que é vista como uma pessoa de biotipo magro, ela pode ter uma facilidade para ficar num estereótipo onde ela gosta. Por exemplo, eu quero ficar definido. A pessoa magra que vai treinar, ela vai ter uma facilidade para ficar definida, porque ela tem o biotipo magro. Então, tudo é moldável. Essa é a verdade. Então, esse estudo para um básico, você pegar uma pessoa crua e falar qual é o tipo dessa pessoa. De repente, você vai conseguir essa pessoa mais magra, menos magra, mais ou menos. Você vai ali estipular. Mas na hora do vamos ver, do desenvolvimento e de buscar o objetivo que aquela pessoa tem, provavelmente isso não vai fazer tanta diferença assim. Mas vamos supor, se pegar uma pessoa que tem vamos supor, 2 pessoas que têm o mesmo peso. Tá. E aí tem uma pessoa de um biotipo endomorfo e do biotipo mesomorfo. Talvez o endomorfo tenha que comer mais do que o mesomorfo para ter o mesmo desenvolvimento muscular que os dois vão ter, entendeu? Então o biotipo, na verdade, molda isso. Um vai ter que comer mais, outro vai ter que comer menos, tal. Mas isso não quer dizer que um vai conseguir chegar no objetivo e o outro não. Ambos vão. Ambos vão. Sim. Legal. É que eu acho que, na sua opinião, você acha... Eu vou falar, assim, eu, sendo da saúde, o que eu penso?
e eu quero saber a sua opinião. Você acha que a nutrição, a nossa alimentação, a maneira que a gente se alimenta, envolve muito as nossas emoções? Por exemplo, agora, né, como eu te conheço fora daqui, eu sei que você está passando uma situação com a sua mãe, e isso teve impacto na maneira de você se alimentar? Hoje você tem um controle maior, porque é a tua profissão, é aquilo que você gosta, e envolve várias outras coisas, mas tem pessoas que quando passam algum problema, deixam de comer, e tem pessoas que comem demais. E eu posso falar que eu tenho as duas fases. E eu acho que é Eu acho que todos nós temos isso um pouco. Todas as pessoas passam por fases emocionais, né, na vida, né? Tanto a parte do cansaço, mesmo que ele falou no começo, pode ser ligada a um estresse. Uma pessoa pode ter um problema de tireoide devido a um estresse que a pessoa passou, que a gente fala que é um problema subclínico, né? Então, na verdade, tudo é ligado a isso. E tem pessoas que comem mais, pessoas que comem menos. Pessoas que têm mais ansiedade, menos ansiedade, pessoas que ficam tristes mais fáceis, menos fáceis. Tem mulheres que têm TPM mais pesada, mulheres que têm menos TPM. Tudo isso liga. Então, mas na verdade, mesmo com todos esses problemas, eu ainda acredito que a cabeça comanda tudo. Então, se você é uma pessoa bem treinada e bem disciplinada e se conhece e você tem um objetivo, você é capaz de passar por cima daquilo tudo. Entendeu? Eu talvez hoje, falando por mim, como eu sou um cara hoje, não sou mais atleta, não tenho grandes objetivos estéticos mais pra mim, vou competir ou qualquer coisa. Eu brinco, sempre falo para meus pacientes que meu objetivo hoje é não passar vergonha na praia. Essa é a minha brincadeira. Então, assim, eu me predisponho a comer algumas coisas quando eu tenho vontade, entendeu? Eu não sou um cara que faz mais uma dieta 100% restrita, entendeu? Pela profissão, todo mundo acha, pô, o Gustavo é chato, né? Não deve comer porra nenhuma fora e não sei o que lá e tal. E na verdade não. Na verdade eu sou um cara hoje que eu vivo. Eu cuido da minha dieta, mas eu vivo. Diferente do Gustavo que... Calma, gente. Faz boas Viver escolhas, dele né? é sair fora, ele vai pedir lá o frango, não sei o que, porque assim, também é seu estilo de vida. Você come uma coisa ou outra, mas você não... Hoje é seu estilo de vida. Não é que todos os dias você vai lá, que esse é o maior erro das pessoas. Elas acham, por exemplo, eu não como pizza. Uma vez ou outra eu vou comer. Estando em competição ou não estando, uma vez ou outra. Aí, quando eu como sem culpa. Eu sei que é um momento, eu vou comer ali, tchau. Mas eu nunca como, entendeu? Então, eu comer de 15 dias, 20 dias que eu vou comer, não vai afetar o meu shape. Porque durante 20 dias eu como super limpa. Aí, quando eu vou comer pizza, eu posso comer 5 pedaços. O meu corpo tá bem sequinho. Às vezes até tá faltando. Tô até mais em déficit calórico, que quando eu for comer essa pizza, meu corpo vai até ajudar a acelerar meu metabolismo. É o dia do lixo? Que chama-se? Como você poderia explicar? Esse bagulho de dia do lixo, ele não existe. É instagramado, né? O que a gente vê ali e Na tal. verdade, é uma refeição fora da sua dieta. Eu explico por que o dia do lixo, teoricamente, não faz sentido. Vamos supor que você foi no meu consultório. Eu te passei uma dieta de 2.000 calorias, ok? Então você come 2.000 calorias de segunda a sexta. São 10.000 calorias na semana, de segunda a sexta. No sábado, você vai furar a dieta. Eu vou falar, come o que você quiser. Aí você vai comer 10.000. E você é uma pessoa que quer emagrecer. Você você comeu todas as calorias que você comeu de segunda a sexta num dia. Semana. Entendeu? Então você quebrou toda a semana que você fez. Então, provavelmente, para uma pessoa, dependendo do tipo da dieta que ela faz, se eu liberar ela um dia do lixo, ela vai estragar todo o perfil dela. Agora, se ela tiver uma refeição, não vai ter problema. Entendeu? Então, uma refeição por semana, por exemplo, é super saudável. Não há problema, a não ser que seja um atleta, né? Uma pessoa. Eu tenho um atleta meu que vai competir, um dos melhores atletas do Brasil, vai competir no México daqui 2 semanas e ele furou a dieta até semana passada. Fez uma refeição fora, que a gente chama de refeed, até semana passada. Mas por quê? Porque ele fez o trabalho ao longo do tempo e ele estava pronto e ele podia fazer isso, ele se permitiu fazer isso, ele construiu essa oportunidade. Agora tem gente que vai no consultório que pegou a dieta agora e já fala pra mim, pô, e aí, quando é que eu posso comer o lixo? Eu falo, cara, você nem começou a fazer dieta, você já tá me cobrando lixo? O cara começou agora, vai... Exato, ele já quer, ele não quer nem estar preocupado com o que ele vai comer, ele já quer saber quando ele vai poder comer o que ele quer, entendeu? Tá ligado à disciplina, né? Total, cara. Mental, O que você tá esporte, falando, né? o esporte no geral,
tanto dieta, quanto treinamento, quando tudo está totalmente ligado à sua mente. E quando você envolve a sua disciplina em tudo que você faz na vida, na dieta, no treino, em tudo, você leva para tudo. Você leva para o seu trabalho, para sua vida em casa, para tudo. Você se torna uma pessoa mais disciplinada. Por isso que eu falo, eu não tenho um filho, mas se eu tivesse, um dia for ter um filho, o esporte vai ser a mesma coisa que aconteceu comigo. Eu fui atleta desde criancinha, eu fiz 1000 modalidades. A luta, por exemplo, me trouxe muita disciplina. E aí a disciplina para tudo, cara. É uma disciplina de trabalho, é uma disciplina de alimentação, de como cuidar das pessoas que você gosta, da sua família, entendeu? Tudo isso muda, né, conforme suas obrigações e objetivos. Eu comecei a academia em março. Ela complementou, né? Não cardio. Acho que não entendi. acho que ela escreveu o médico por prescrição médica, o médico disse não cardio. Eu tenho tireoide de Hashimoto, desculpa. Você teria uma indicação de pré e pós-treino? Vou 4 vezes ao dia, cedo e noite. Então, na verdade, esse negócio de pré e pós-treino é muito complicado, porque como eu falei aqui no começo, o pré-treino não é o que vai fazer você modificar o seu treino. Então, o que você vai comer no pré-treino não é o que você vai usar naquele momento. Você vai usar o que você tem em reserva. Então, esse negócio de o que eu vou comer pré-treino? Eu tô com fome, vou comer, você vai matar a sua fome. Mas não é aquilo que vai fazer você ter energia para treinar, porque o que você vai usar para treinar é o que está estocado já em forma de glicogênio. Então, eu não sei se ela quis dizer de pré-treino e pós-treino de suplementação ou se ela quis dizer pré-treino ou pós-treino de alimentação. De suplementação, seria o quê? Se fosse suplementação, por exemplo? Se ela tiver o objetivo de ter ganho de massa muscular, né, o que a gente colocaria ali para ela suplementar no dia dela seria a proteína, que é o essencial, né, para ela bater a quantidade de proteína que ela precisa para ter ganho de massa muscular, creatina, que eu acho que é um suplemento mais do que comprovado sua eficácia, como poucos, né? Eu gosto muito de usar complexo de aminoácidos, coisas que muita gente não usa, tem aquele dilema de, quando eu vou dar palestra, todo mundo fala, saiu estudo que o BCA não presta, mas assim, se você não tiver o uso na prática ou experiência da clínica do negócio, sempre vão ter 100 estudos falando bem e 100 estudos falando mal, e aí você vai ficar bagunçado para saber o que faz efeito e o que não faz, mas e aí? Eu digo e falo do que eu uso com os atletas e com as pessoas que eu cuido e que fazem efeito. É a Então, tua experiência, mim, né? Sim, o aminoácido dá diferença, sim, na recuperação muscular e no ganho. Então, vamos lá. Creatina, whey com proteína no pós-treino. Tá? Lembrando que creatina não precisa tomar necessariamente pré-treino, ela pode tomar a qualquer horário. Mas eu coloco sempre no pré-treino para a pessoa não esquecer. Porque a creatina, você não pode esquecer de tomar no dia, não importa o horário, mas não pode esquecer de tomar. O complexo de aminoácido pode ser usado durante o treino, com água, por exemplo, com Gatorade, dependendo do objetivo da pessoa, é uma combinação legal. E uma coisa que eu não gosto que a pessoa esqueça é o multivitamínico mineral, porque por mais que nós tenhamos uma alimentação balanceada, muitas vezes pode faltar, né, vitaminas e minerais. Então, quando você coloca, o corpo humano é muito inteligente. Quando você coloca um multivitamínico mineral, o excesso que o teu corpo não vai usar, ele expele. Então não vai te causar nenhum problema, mas ao mesmo tempo vai fazer com que não falte. Quando você falou aí de proteína, eu acho que proteína... Você podia dar uma aulinha pra gente aqui, o que é a proteína? Porque muita gente não sabe, mas a proteína é praticamente um colágeno, né? Então, Sim. dá Colágeno? uma aulinha aí pra... Hã? Colágeno, é sério? Pois é, então dá... Eu não Colágeno posso, é um porque eu tipo não de tô sendo proteína. entrevistada aqui. É Então, um tipo de proteína. então conta pra gente, fala pra gente o que é a proteína, a importância dela. Na verdade, a proteína ela é formada por grupos de aminoácidos, né? Então, uma proteína tem várias ramificações de aminoácidos. E a proteína em si, ela é necessariamente feita para construção. E quando a gente fala em construção e parte hormonal, não é só construção muscular. A proteína está envolvida em todas as coisas, todas as reações do organismo. Pele, unha, cabelo, órgãos. Então, tudo que a gente precisa, né, desenvolver e manter de uma forma de qualidade, células, toda está ligada à proteína. Então, eu sempre brinco e falo, quando eu vou dar uma palestra, eu falo, cara, a pirâmide alimentar, né, que a gente estuda há muitos anos, ela sempre está com a base do carboidrato, a gordura no meio e a proteína lá em cima, como se fosse a menor faixa do que a gente precisa. Mas se eu fosse mudar hoje, para os dias de hoje, a pirâmide alimentar, eu colocaria como base a proteína.
Qual é o grande problema disso? Infelizmente, a população do Brasil e do mundo não tem condição financeira para tornar a proteína como base da alimentação, porque a proteína é uma parte do alimento mais caro. Então é por isso que, por exemplo, no Brasil falam que arroz e feijão é um alimento completo. Na verdade, não é que é um alimento completo, é porque o brasileiro tem condição de comprar um arroz e um feijão para comer, né, e ter um pouco de proteína, um pouco de carboidrato, né, de boa qualidade. Mas na verdade, se a gente fosse falar é all-in, que todo mundo tem dinheiro tranquilo para comprar o que for, o arroz e o feijão com certeza não seria a refeição mais completa. O feijão é proteína? Sim, tem proteína vegetal. Tem proteína. Só que assim, a maioria das proteínas vegetais tem mais carboidrato do que proteína. E é aí que entra a dificuldade do vegano, por exemplo. Ah, tá. É que quando a gente vai usar, por exemplo, um feijão, dependendo de qual é a estratégia, porque eu acho que isso precisa... É um ponto muito importante dentro da nutrição. Estratégia. Né? Cada pessoa é um corpo, é um corpo, é assim que fala, gente? Vocês vão entender. Cada pessoa tem um biotipo, cada pessoa tem uma rotina, uma maneira. Tem gente que gosta de treinar à tarde, gente que gosta de treinar à noite, tem gente que quer ficar com corpos. Então, assim, aquilo que às vezes funciona para uma pessoa, não funciona para outra. E a estratégia, tem pessoas... Um vegetariano que você vai colocar um feijão, você vai colocar uma ervilha, você vai colocar outros alimentos que talvez uma pessoa tenha intolerância, talvez outra pessoa não goste, talvez outra... Então, quando a gente fala o feijão, é uma estratégia excelente para as pessoas vegetarianas, veganas, enfim, e pessoas que têm deficiência de ferro. Para um atleta, não é que não pode, mas dificilmente vai se usar, certo? Hoje em dia até tá mais comum usar. O problema é que eu sempre falo do feijão, tem gente que gosta, mas para mim a mistura do arroz com o feijão, na verdade, eu sempre uso o exemplo da feijoada, né? Quando a gente come uma feijoada, que é um mix ali de alimentos, né? Arroz, feijão, um monte de carne, o que acontece? Você fica empantufado. Estufa, né? Demora para fazer aquela digestão. Então, normalmente, quando a pessoa mistura o arroz com feijão e ela vai acabar comendo uma outra proteína junto, né? Com uma refeição ligada à dieta, a digestão dela vai ficar mais dificultada. Então, vai demorar mais. E quando a pessoa está fazendo uma dieta de comendo de 3 em 3 horas, então... talvez esse feijão vai dificultar essa parte, entende? Porque a digestão dela não vai ser tão boa e aí ela não vai ter fome para comer dali 3 horas. Então eu falo, a digestão às vezes não vai ser tão boa, mas isso não quer dizer que o cara não pode usar, entendeu? Mas sua Paulinha tocou certo, para um vegetariano, para um vegano, o feijão é uma grande opção. O problema é que quando a gente precisa alcançar uma fonte de proteína alta para um vegano, por exemplo, que quer ganhar massa muscular, a gente sofre, porque todos os alimentos normalmente têm mais carboidrato do que proteína. Tem algum alimento específico, então, pro vegano? Quais são, aliás? Soja, né? A maioria das proteínas do vegano são baseadas em soja e ervilha. Hoje em dia Tofu, tem proteína arroz, né? tofu. É que tofu no Brasil é muito caro, né? Imagina. Tem um outro que eu usava Imagina, muito nem sei nos o que Estados é. Unidos, com os meus pacientes, chamava É um queijo Temper. de soja. Tofu é um queijo de soja. Entendi. Aqui no Brasil tem Temper. É como se fosse também um... Acho que não. O que é temper? É como se fosse um tofu também. Ah, E Parecido. fora do Brasil já tá bem mais... Você tem mais variedades, não sei. Para todo mundo, entendeu? Aqui a gente é meio engessado, a Anvisa atrapalha um pouco essa entrada de alimentos, suplementos e tudo mais. É meio dificultado isso, né? Então, por exemplo, deixa eu ver aqui, vamos usar um exemplo, um DHEA, que era um hormônio aí que a gente usava comumente nos Estados Unidos, você entrava em qualquer loja de suplemento e liberava, isso há 15, 20, 30 anos atrás, a gente tem acesso aqui no Brasil agora. Mas por que isso, Gustavo? Tem alguma restrição? Cara, porque a Anvisa cobra muita prova. Eles querem muita prova de que aquilo é eficaz. A grande diferença do FDA para a Anvisa, do órgão americano para o órgão brasileiro, é que o americano, ele deixa você lançar qualquer coisa e ele só vai investigar a partir do momento que aquilo dê algum problema. Entendi. A Anvisa, ela quer saber que o negócio é eficaz antes de colocar no mercado. Por isso que você vai nos Estados Unidos, tem tudo. O cara tem uma ideia, vou lançar esse copo aqui de borracha. Ele vai lançar o copo de borracha. Se no futuro alguém falar que a borracha do copo deu câncer, ele pode tirar. Mas no Brasil, se provar já que essa borracha aqui não pode falar que é uma borracha boa, ele não vai conseguir nem tirar do projeto o copo. Nem entra. Tá, tem seus pontos, né?
Entendeu? Não, tem os pontos positivos e negativos, mas eu acho que isso atrasa muito o Brasil, cara. Principalmente nessa questão, né? Porque tudo, né? A gente tá falando aqui de alimento, de suplemento, de coisa, mas isso funciona pra tudo. Todos os órgãos brasileiros travam muita coisa. Sim, não deixa o negócio fluir, né? você E surgiu pode- uma pergunta aqui agora, cara. Claro. Se você sabe me dizer, por exemplo, a quantidade de veganos e tal, porque tem aumentado, né? A quantidade de pessoas que, de repente, aí com seus pacientes que são veganos e que buscam. Você acha que aumentou mesmo significativamente ou é mais um murmurinho na internet e tudo mais? Cara, acho que é um pouco dos dois. Acho que aumentou, Mas não sim. tem o número real, tem? Não tem um número real, porque muita gente fala que é e não é. Fica por um tempo, não aguenta. Vai lá no Mac e vai tentando. Sou vegano. entendeu? Por uma semana eu sou vegano. Às vezes Exato. até eu dou uma de vegana. Não, vou Tanto pegar um que, hambúrguer cara, de soja. tanto que eu fiquei meio revoltado uns 2 anos atrás, aí saiu um documentário no Netflix, cara, que agora eu esqueci o nome. Mas era um documentário querendo indiretamente provar que o vegano era melhor do que as pessoas que não eram veganas. Tá na Netflix ainda? Deve Será? estar, cara. Eu não lembro o nome, tá? Depois eu até posso ver aqui, eu acho. Tá. O que aconteceu? Muita gente, na hora que saiu esse documentário, Ah, eu sei. Eu sei qual é. sabe qual que é? Sabe Mas o nome? também não lembro o nome. E Mas aí- também não lembro o nome. Mas Eu e sei aí qual é. todo mundo saiu falando, pô, então ser vegano é melhor. Cara, os caras pegaram drives ali de coisa de coisas ali naquele documentário, querendo dizer que, pô, o cara tinha um libido melhor, o cara tinha uma ereção melhor, o cara tinha... Ele ganhava corridas, o cara era tudo mais, entendeu? Só que quando você pegava as pessoas ali, se você for parar friamente para analisar, o Arnold Schwarzenegger falou que a melhor fase da vida dele era agora que ele era vegano. Cara, como assim? O cara tem 70 anos, durante 70 anos ele não foi vegano. Aí agora que ele é vegano com 70 anos é a melhor fase da vida Poxa, ele dele. virou vegano? É mentira, Ah, né? isso aí eu não tô Bom, sabendo. mas nos anos 80 Poxa, ele era eu sou mó fã, gigante, nem sabia disso. lançou Isso, aí e falava, tudo. por exemplo, tinha um lutador do UFC Sabia que disso, falavam né? que o lutador do UFC era vegano no vídeo. Ah, tá. Só que aí, na verdade, você pega, ele só fala e fala que na última semana pré-luta, ele prefere não comer proteína de animal, porque ele se sente melhor. Mas não é que ele é vegano e ele não come. Entendeu? Aí tem um cara, por exemplo, esse eu dei risada quando eu vi, depois que eu assisti o documentário inteiro. O cara era lutador do UFC, aí o cara ganhou uma luta e sofreu um acidente. Aí o cara se arrebentou inteiro. E aí, pra voltar a lutar, pra voltar a se recuperar, ele falou que virou vegano. E foi a melhor coisa que ele fez na vida dele. Agora você pergunta, ele voltou a lutar? Não. Então eu te falo, cara, como que você tá me falando que você tem uma performance melhor, que você tem tudo melhor, se você não cumpriu o que você fazia quando você não era vegano? Pelo amor de Deus, eu não tenho nada contra quem é vegano, eu respeito friamente, sempre tenho uma irmã vegana em casa, na minha casa não porque ela não mora comigo, mas eu tenho uma irmã vegana. Só que querer induzir isso a ser uma religião e obrigar as pessoas a serem veganas, entendeu? Eu entendo que tem toda a política dos animais, da natureza e de tudo mais, ok, cara, mas assim, se você for parar pra analisar, até os homens da caverna matavam os bichos pra comer, entendeu? Então, cada um pensa de uma forma. E eu entendo tudo, entendo os veganos, mas infelizmente, eu vou ser muito sincero, 99,9% de todos os atletas do mundo que são atletas de sucesso nas suas modalidades não são veganos. Ah, até porque não tem como desenvolver. Na verdade, apesar... Bom, até onde eu sei, o ovo é o alimento mais completo dentro da nutrição. Isso é verdade? Sim, se dizem for que ovo é o completo. alimento mais completo. Mas depois dele, vem a carne. Apesar de ter essa questão de absorção e nananã, os nutrientes, ferritinina, ferro e dentre outros, B12, é os que mais tem dentro da carne. Sim. Então são são nutrientes que são muito importantes para o nosso organismo. Então, não é possível encontrar em outros alimentos, mas a carne ela é tão completa quase quanto o ovo. Sim. Alguns estudos comprovam isso. Então, assim, até essa questão de densidade, se a gente for falar de massa muscular, a carne é tanto que teve uma época, eu já fiz estratégias onde que eu quisesse deixar mais densa, eu comia carne. Eu já fiz estratégia assim. Quando eu fui atleta, você sabe, né? De quem eu fiz uma estratégia durante um ano, que eu tinha... Desde que eu fui embora do Brasil, você estava morando fora, você sabe disso. Se consome muito pouco carne lá fora. É caro,
E não é se tão boa encontra, quanto a carne do Brasil, não se né? encontra muito de qualidade, porque você pensa, não tem um monte de vaquinha no pasto lá nos Estados Unidos, né? Então eles vão conseguir carne no Texas, vão conseguir carne, e às vezes até em outros países mesmo, que como é? Fala, Fazem importação. isso. Então, desde que eu fui embora 10 anos atrás, eu parei de consumir tanto igual eu consumia aqui. Eu consumia muito aqui. Consumir o que lá? Nessa Consumia troca? mais peixe, frango, Mas carne salmão. vermelha eu sinto por que exemplo, dá uma eu estufada, assim. Então, Mas eu parei. nem todo mundo digere bem a carne vermelha. Eu Não, porque eu ela já como tem muita. uma. Eu como muito pouca carne vermelha. Muito. Como é que fala em português? Absorção, não é absorção. A digestão dela já é mais lenta. É. Né? Então, depois que eu fiz aquele exame, Teste que você. genético? Eu fiz o teste genético e eu também fiz o teste de 222 alimentos. intolerância. De intolerância. Mas de cada alimento eu fiz. Então, chama Eu já teste fiz dos isso. 222 alimentos. eu fiz de no Brasil. todos os alimentos. O meu E- deu amendoim. Então, o meu foi A dando cara assim. indignada dela de quem gosta do amendoim. Paçoca. Gente, eu comia muita pasta. Parei, né? Então, Meu estômago mas aí ficava você não alto. nota. você notava que seu estômago ficava Sujava alto? a sua pele? Não. Não. Não, mas ficava com o estômago alto e com dificuldade, assim, de respirar quando eu comia muito, sabe? Mas também eu Dificuldade de respirar, exagerava. mas calma lá, Por mas causa quantos do- quilos de comida você faz de amendoim? Fazer a Não, festa eu junina toda comprava semana. pasta, eu comia bastante. Tipo, bastante. Acabava Descobrimos com um pote. que a Lindy beijoqueira, ela também gosta de uma pasta de amendoim. Acabava com o pote uma semana. Então eu vou te falar uma coisa. Essa alergia que você faz um exame, por exemplo, e dá uma alergia de amendoim, por exemplo, todos esses Sim. testes de intolerância, 90% dos meus pacientes que fizeram esse teste, os alimentos que dão intolerância são aqueles que você consome muito. Por Sim. quê? Porque o corpo cria um anticorpo em cima daquilo que você se alimentava. Isso não quer dizer que você não possa mais comer um amendoim durante a sua vida. Você deve ficar 4 meses sem ingerir, mas depois aos poucos você pode Você vai voltar a ingerir. comer. Pode eu ser. como ainda. Então, olha. Mas com Eu nunca equilíbrio. parei de comer, a Eu verdade nunca- é essa. Eu parei de comprar pasta. Porque eu não tenho muita maturidade pra pasta de amendoim. É sério? É Então- bom assim? Eu gosto Nossa, muito. tem várias. Tem várias. É? Eu comprava daquela Meu paladar comprava é- várias. Vou nem falar as Que foi, marcas, tio? mas comprava muitas. Eu gosto mais da mandubi. Massa, velho. Gosto também, mas eu comprava as tipo de chocolate branco, Aquelas essas mais dife- hard. Aquelas É. que não tem Nossa, mu- mas de essas pasta daí de amendoim também. não Não tem tem nada, muito, era- né? Nossa. essas hard. Então, Muito adoçante também. um dos sinais, por exemplo, da questão da intolerância alimentar, é que as pessoas, elas se sentem tão desconfortáveis, é assim que fala? Inconfortáveis, desconfortáveis? Não sei falar em português, gente. Desconfortável. Desconfortáveis, que elas não percebem essas sensações que elas têm, né? Sim. Então, essa questão, o inchaço, o estômago alto, todos esses sintomas Gases. são sintomas de intolerância. Sim. Quais são outros sintomas que uma pessoa pode... Puta, normalmente é pele, algum problema no intestino, ou trava o intestino demais, ou desarranja, né? Solta o intestino. Então, é alguma coisa que a pessoa está comendo que está causando essa certa Sim, intolerância. sim. Então, tem O que as pessoas... pessoas têm que entender é assim: 90% das coisas que são absorvidas no organismo são absorvidas no intestino. Se você tem um intestino ruim, o teu corpo nunca vai ser 100%. É o que eu falo, tem atletas que comem uma quantidade de comida completamente desnecessárias. Por que eles comem essa quantidade de comida e não tem o resultado? Porque o intestino do cara não tá bom. Ele tá comendo muito e não tá tendo uma boa absorção daquilo. Então, às vezes, se ele comesse menos e tivesse uma absorção melhor, o resultado seria melhor. Então, a galera não foca muito nesse negócio do o meu intestino está funcionando bem, não está, tem que estar funcionando bem. E aí, todas essas alergias, às vezes, causam um mau funcionamento do intestino. A lactose, por exemplo, se você for parar para analisar, 30 anos atrás, 20 anos atrás, quem tinha intolerância à lactose? Ninguém. As pessoas podiam até ter, mas passava reto. Hoje, existem estudos que falam que a lactose em si, ela é como se ela pudesse fazer uma placa no teu intestino e atrapalhar a absorção de outros nutrientes. Para quem tem intolerância, para quem tem uma série de outras coisas. Tem gente que tolera bem, mas eu não tenho intolerância nenhuma à lactose e prefiro não ingerir. Eu ingiro de vez em quando, um pouquinho de leite e tal, mas eu tento optar por leite de arroz, hoje tem leite de aveia, tem outras formas que a gente pode usar para tentar desviar dessa via da lactose. Eu já tive pacientes com intolerância gravíssima, celíacos gravíssimos. Quando você pega o paciente celíaco intolerante à lactose, O que é celíaco, Gustavo? celíaco é o cara que é intolerante a glúten.
Então o cara não pode comer pão, pizza, tudo que você pensar que é gostoso, o cara não pode comer, cara. Hoje em dia existem opções sem glúten, né? Mas vou falar pra você, não é igual. Não. Entendeu? Então tem gente que prefere comer e passar mal e quero comer. Mas comer uma quantidade exagerada, assim, pra passar mal? Ou não? Se comer um pedacinho... Não, tem gente que a intolerância de glúten é tão grande que se tiver contaminação cruzada, por exemplo, você tava fazendo uma massa com glúten aqui do lado, e aí você só lavou e passou um arroz e ficou um pouquinho de glúten, Sim. aquilo ali passa pra pessoa. Ah, tá. Nossa, Tem então... intolerâncias gravíssimas de glúten. Explica um pouquinho pra gente o que é o glúten para as pessoas entenderem o que é. O glúten é uma partícula, né, dentro do trigo, do carboidrato, ali como é que eu vou te explicar? Do grão em si, que dá quando você vai fazer, chucramente explicando, quando você vai fazer um arroz na panela, e você deixa, fica uma camada que parece um plástico, assim, do lado do arroz. Assim. Certo. Aquilo é o glúten. O glúten normalmente é o que dá consistência. Uma liga a certas coisas que você vai fazer. Então, o glúten é usado em muitas coisas para dar liga. Por isso, quando você tira, o glúten normalmente fica um negócio mole. Entendeu? Aí tem gente aí que inventou teorias, não sei se você viu isso aí, que o cara se deixar o arroz na geladeira, diminui o índice glicêmico, o negócio do... Lavar arroz, sei lá, não? Não, nada a ver. Não, se congelar o arroz, se você congelar, você diminui o índice glicêmico do arroz. Não tem nada a ver isso. Mas, então, hoje em dia, a área da nutrição, ela é muito ampla, Sim. né? Então, o tempo todo as pessoas estão estudando, o tempo todo as pessoas estão buscando conhecimento. Você que é da área, e você que tem anos de experiência, né? Dentro do fisiculturismo, fora do fisiculturismo. E eu sei que você é mais old school, não é? De mesmo assim, de mentalidade. Não tô falando de arroz e brócolis, eu tô falando de old school de falar assim, esse negócio aí do arroz não existe, entendeu? Não, é besteira. São preocupações a mais que a gente busca. Eu sei que as pessoas estão buscando estudos e coisas novas, e eu sou muito a favor disso, porque eu acho que as coisas têm que evoluir. Só que dentro da sociedade, eu ia falar brasileira, mas às vezes até do mundo, muita gente quer inventar a roda para chamar a atenção de uma coisa que já existe. Vou dar um exemplo aqui. Quando o cara lançou, você vai lembrar, sei lá, 15 anos atrás, fazer agachamento em cima da bola. Então o cara inventou aquele agachamento em cima da bola para quê? Para surfistas, para skatistas, para desenvolver certas habilidades que aquela pessoa precisava, uma habilidade específica. O que aconteceu? Todo mundo começou a fazer agachamento na bola e falar que agachamento na bola era a melhor coisa do mundo. Mas cara, peraí, por que você está fazendo agachamento na bola? Você quer o quê? Aumentar a sua perna? Você quer desenvolver mais teu glúteo? Legal, e por que você está fazendo agachamento? Não, porque é melhor. Melhor por quê? Não, mas eu vi não sei onde. Cara, quem tava fazendo e foi melhor pra ele, o cara era surfista. O cara precisava ganhar equilíbrio. Entendeu? Eu tive um amigo meu que fraturou 2 vértebras, cara, por causa de agachamento na bola. Nossa. O cara foi tentar fazer, rolou pra baixo de uma escada e fraturou 2 vértebras porque ele era personal e queria ensinar pros outros. Entendeu? Então eu acho que o grande problema é esse. Eu sou old school, sim. Eu gosto das coisas básicas que funcionam. Mas eu acredito também, muita coisa mudou daquela época, a gente evoluiu muito, mas existem ainda muitas coisas que é querer inventar a roda. Exato, é firula. Igual, por exemplo, a cúrcuma. Qual que é a sua opinião sobre a cúrcuma? Eu tenho a minha, qual que é a sua? Cara, eu não tenho nenhum estudo fidedigno que a cúrcuma aumenta o sistema imunológico, que melhora isso, melhora aquilo e tal. Eu já tentei usar a cúrcuma. Você já tomou uma cápsula de cúrcuma pura? Tomou a cápsula em cápsula para não comer? Não. Mas você sabe pra que eu usei? Então, mas sabe pra que eu... Mas você não ficou com gosto de cúrcuma aqui o dia inteiro? Não, eu comia puro, depois eu fiz... Sabe pra que eu usei a cúrcuma? Que diabo Porque é isso? no México, quando eu me formei no México em Nutrição Esportiva, eles estudam muito sobre ervas. Tudo no México não é... Teve uma época que o meu colesterol estava altíssimo e eu tomei durante quase 8 meses e meio, eu nunca vou esquecer, 1 litro de chá de hibisco todos os dias. Hibisco porque meu médico era old school. Sim, hibisco é legal. O hibisco, eu fiz exame antes, durante e depois. Eu estava para competir, eu estava fazendo um ciclo hormonal para competir.
Não me julguem, eu sou atleta. Eu tava fazendo um ciclo hormonal para competir e o meu médico falou, Paula, seu colesterol tá muito alto. Então antes não estava, comecei a usar, ficou. Eu fiz antes, durante e depois e o colesterol baixou. Porque no México eles usam muito ervas. Sim. Tudo que eles vão fazer, eles usam ervas. É diferente, sabe? E aí eu sentia muitas dores na época no corpo. Eu tava treinando mais pesado e tal. E meu médico falou, você vai tomar uma colher pura de cúrcuma para recuperação muscular. Porque as pessoas usavam a cúrcuma para isso, para shot da imunidade, para não sei o quê. E meu médico, ele era old school, ele dava aula na faculdade. Ele falou para mim, Paula, cúrcuma, ela é usada para recuperação muscular. É esse o maior ativo da cúrcuma. Tanto que na época eu tomava e eu fazia, eu vou vomitar. É horrível. Meu, mas sério, de verdade. Agora eu voltei os meus treinos com o de Mauro e eu tenho feito isso. De Mauro, você não tá sabendo disso, mas agora você vai saber. Eu tenho feito isso às vezes. Às vezes eu sinto febre, cara, à noite. Eu prefiro tomar magnésio. Então, aí você tá vendo? Daí aí não quer dizer que a cúrcuma é errada ou que o magnésio é errado. É que só a cúrcuma talvez seja incômodo pra você ingerir. Porque cúrcuma é um tempero pra você colocar na comida, em teoria, né? Aqui no Brasil, é um dos temperos que você usa. Agora, testa aí. Compra a cápsula de cúrcuma, toma com um copo de água e depois você me fala se a cúrcuma não voltou aqui, ó. É horrível. É hardcore. É hardcore. Eu já tentei, é horrível. Imagina com limão, então. Cúrcuma, limão e própolis. É isso aí. Eu fazia shotzinho assim. É hardcore. Mas isso traz um benefício para o treino? Cara, na verdade, esse boom começou com a alta da imunidade quando começou o negócio do Covid, né? Então todo mundo buscava coisas para melhorar a imunidade para não pegar Covid. Aí começaram a surgir 1001 coisas para melhorar a imunidade. Mas o que melhora a tua imunidade de fato? Dormir bem, comer bem. Uma boa alimentação, rica em vitaminas e minerais, vitamina D, entendeu? Só que assim, você não constrói e fala, nossa, hoje eu tô doente, vou começar a tomar amanhã, eu tô com a imunidade boa. Não, isso é construído com o tempo. Então, na época do Covid, começou a aparecer vários milagreiros, né? Não, toma um soro aqui na veia, que isso aqui é sinistro, que você não pega nada. Cara, não, a imunidade é construída com o tempo. Quem tem imunidade baixa, não é imunidade de agora. O cara vem construindo aquela imunidade baixa. Entende? Não acordou ali daquele jeito, né? É um resultado de um estilo de vida, sei lá. Treino. Você vai treinar um dia e no outro dia você já tá forte? Não. Você tem um resultado, você vai demorar pra treinar, né? Você tem que ter paciência com aquilo. A imunidade é igual tudo, cara. Sim. Até porque é o que o maior... Eu sempre trago isso como exemplo. Quando... Se você for falar assim... Ai, Paulo, eu tô com dor de cabeça. Aí o Felipe vai falar pra mim, ai, tô com muita dor de cabeça. Nossa, minha dor de cabeça não passa. Aí o Felipe fala, eu vou tomar um Dorflex. Em vez do Felipe tomar mais água, dormir melhor, se alimentar melhor, ele vai todo dia tomar o Dorflex pra parar a dor de cabeça dele. Ele não curou o problema na raiz. Ele não cuidou da causa do problema. Ele só fez algo para mascarar. É o mesmo problema que acontece muito na nutrição, quando as pessoas com certeza devem passar por isso. Eu gostaria de uma pílula para emagrecer. Né? Todas as pessoas fazem isso. Não, todo mundo quer saber o que vai tomar, não que vai comer. Que vai tomar. As pessoas querem a pílula mágica, mas elas não querem curar o problema, curar aquilo que está causando elas. Então, não dá para eu tomar a pílula para parar a dor de cabeça, mas eu não curar a causa na raiz. Então, peraí, então eu vou tomar mais água, porque um dos motivos da dor de cabeça é a desidratação, a falta de ar, a desidratação. É lógico que talvez você não dormiu bem naquele dia, talvez você não se alimentou bem, talvez você comeu muito açúcar, talvez você não teve um dia bom no dia seguinte. Mas não é só tomar o remédio, não quer dizer que tomar o remédio é errado, mas quer dizer que você precisa cuidar da causa na raiz. Tomar todo dia o remédio, você só tá causando outro problema para você. É a mesma coisa que a pessoa... Dependente do remédio, tomar remédio pra dormir. Vai sempre precisar do remédio pra dormir. Cada vez pior, porque você vai viciar naquilo, vai precisar de mais remédio. O corpo reage, né, você toma, quando você vê, você tá tomando um pra acordar, um pra dormir, um pra se manter no dia. Quando você vê, você energia. Assim, cheio de remédio o dia inteiro. Você tá assim, Gabi? Eu já tô tomando melatonina. Não, a melatonina não é remédio, é suplemento. É um suplemento, eu tomo melatonina quase todos os dias. Mas é uma coisa que, assim, eu acostumei e não consigo mais ficar sem.
Então, Mas melatonina ainda é benéfico, não é problema. O problema são os indutores de sono que estão na moda, são remédios mais pesados. Então, qual que é a diferença do remédio pro suplemento? Puta, Remédio é remédio, né? remédio é remédio. Suplemento é uma forma mais natural de você conseguir sanar certos problemas, né? Ou, por exemplo, vamos supor, você tem ansiedade. Você pode tomar um 5-HTP, uma serotonina, que é um suplemento para tentar ajudar, ou você pode tomar uma bupropiona, que é um remédio já. Entendeu? Então, existem duas vias. É óbvio que, cara, cada um é cada um. E quando a gente fala de ansiedade, depressão, certas coisas, a gente pode tentar cuidar da forma natural, mas é um problema químico, né? Então, às vezes, a gente precisa, assim, nem que seja por um tempo, usar um remédio para trazer a pessoa pro normal dela e depois tentar controlar de uma outra forma. Então, é o que eu falo. Cada ser humano, cada problema é um problema, né? Então, tem que ser avaliado com calma e ver o que está acontecendo de fato na história toda. Senão, não dá também. Você pega um cara, vamos usar um exemplo trágico aqui, um cara que está em depressão tentando se matar, você não vai usar um fitoterápico com o cara, né? Você vai dar um remédio sossega-leão pro cara voltar conseguir ao normal descansar, dele. tal. Exato. Uhum. Cara, e se você me permite, mudando Claro. assim, praticamente da água pro vinho, porque tu tem os seus atletas ali, Sim. né? São quantos, aliás? Você tem uma noção? Cara, hoje não são tantos assim, eu vou reestruturar a equipe agora, mas já preparei mais de 5.000 atletas. Caraca, velho. Eu juro que eu não esperava tanto. 5.000, cara. Mas assim, já linkando o assunto também, né? Toda essa tua experiência, essa carga que você tem para o esporte, né? São mais de 5.000 pessoas. Já passou muito caso na tua mão. Muita história. De Tem alguma tudo que história você possa bacana aí que você imaginar. gostaria de compartilhar com a gente? Uma história bacana. É um case de sucesso, sei lá. Cara, eu poderia falar de um case, por exemplo, que eu acho muito legal, que é pegar pessoas do começo, né? Pessoas que não são atletas, que querem se tornar atletas, se tornarem atletas e serem grandes campeões hoje. E isso são histórias legais, tem várias assim. Mas eu acho que é bom pontuar uma história que eu sempre falo, que eu até uso como exemplo em palestra. Teve um cara que eu conhecia da academia, o cara apareceu no meu consultório. E eu sabia que ele era cuidado por uma outra pessoa, que não veio ao caso, outras pessoas. Certo. Beleza? Beleza. Chegou no meu consultório e falou, eu quero que você cuide de mim, eu quero competir, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Eu falei, tá, tudo bem, mas cara, eu sei que você tá fazendo isso, o que aconteceu? Não, tá dando errado, blá, 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 blá. Beleza. Eu falei, cara, pra eu mexer em você, eu preciso ver teu exame de sangue. Aí ele falou, não vou fazer exame de sangue, o cara, eu fiz agora há pouco tempo, o cara falou que tá tudo bem, vamos seguir e tal. Eu falei, cara, eu não vou mexer em você antes de ver teu exame de sangue. Você é atleta, você toma hormônio, não vou mexer em você antes de... Não, aí convenci o cara a fazer o exame de sangue. E o cara era brother, assim, de academia. A gente trocava ideia, era amigo. Cara, o cara, depois de 5 dias, chegou com os exames lá no consultório. Aí eu abri o exame do cara, olhei. Cara, a hora que eu olhei, o cara tava com uma hepatite medicamentosa. Um TGO, TGP, que a base é 40, 45, do cara tava 2.000. O louco. Um GGT aí, que normal aí é 50, vai alto até, o cara tava 700. Cara, a hora que eu olhei, eu tomei um susto, né? Eu olhei aquilo e falei, você tá bem? Aí o cara, não, o que tá acontecendo? Falei, não, tô falando, você tá bem? Ele, não, mas tem algo errado. Eu falei, cara, é o seguinte, tá acontecendo isso, isso, expliquei pra ele, você vai sair daqui do consultório e você vai pro hematologista direto. Beleza? Não, mas falaram que tá tudo bem. Eu falei, não tá tudo bem. Cara, Caramba. aí eu mandei o cara foi pro hematologista, tá? Deu 4 horas que o cara saiu do consultório, o cara me mandou um áudio na época, chorando, me agradecendo, dizendo, cara, que o médico falou que não sabe como é que o físico dele não tinha virado uma pasta e não sei o que lá, que tava mal. Ele fez o tratamento e hoje ele tá bem. Ele voltou a ser meu paciente depois, tomando as coisas da forma certinha, fazendo tudo certinho, uma vida normal. Só que um cara desse, na mão de uma pessoa irresponsável, entendeu? Ele poderia ter morrido. Ele poderia ter morrido, entendeu? Caraca, velho. Como eu já peguei atletas, por exemplo, com um problema renal. Eu já salvei uma menina, tinha uma menina que é atleta, que ela também trabalhava com outro preparador, veio trabalhar comigo. Aí, cara, nós fizemos a dieta para ela trabalhar e tal, e eu notei que ela segurava muita água. Não era uma coisa normal. E aí, mesmo assim, a gente competiu. E depois eu falei pra ela, Ju, falei, meu, isso aqui não é normal, cara. Eu falei, você tá com algum problema renal, vamos fazer uns exames.
Aí eu perguntei o que o outro cara fazia com ela tal, já achei um absurdo, não vem ao caso. Falei, faz exame. Ela estava com uma insuficiência renal. E ela teve que tratar. Ela parou de ser fisiculturista, hoje ela é atleta de crossfit. Ela conseguiu retomar a vida dela, mas na época, cara, é outra coisa. Se não tivesse vindo, provavelmente teria morrido. Então tem muito Insuficiência disso, né, renal. cara? Tem. Porque a galera busca ali, eu imagino que busca a Perfeição. A perfeição, A exato, né? perfeição. Cara, eu vou falar, busca a perfeição e sabe qual é o maior problema hoje? A ansiedade para chegar em algo que se quer. Então, como o fitness, o fisiculturismo cresceu demais no mundo, hoje um moleque de 16 anos fala, eu quero ser atleta. Se ele pega um cara louco, ou ele mesmo da cabeça dele fala, eu vou construir meu físico em 6 meses, ele vai se matar. A galera não tem mais paciência para construir maturidade muscular física. O fisiculturismo é um esporte de paciência. É um esporte que você precisa de tempo. Ninguém constrói o físico de uma hora para outra. É que nem um lutador. Um lutador ele pode ter talento, ele pode ter uma facilidade para uma luta, mas ele precisa treinar pra caramba para virar um lutador profissional. E o fisiculturismo é igual. Entendeu? Só que a galera vê como é um esporte ligado a, entre aspas, drogas, né? Usadas e tal, todo mundo acha que o que vai fazer aquilo a construção do físico é tomar drogas. E não é isso. Droga é um auxílio, né? Um último caso ali. Você vai ter primeiro um treino muito bom, uma alimentação muito boa, para depois você pensar no auxílio. Hoje é o contrário. A galera entra na academia tomando um monte de coisa, não sabe nem o que come nem o que treina. E é por isso que dá merda. Entendeu? Então, Sim. na minha época, a galera, destruía os pesos na academia. Entendeu? Para depois pensar em tomar alguma coisa. Hoje em dia tem muitos atletas que destroem, muitos atletas bons. O Brasil está crescendo muito no esporte. Hoje, cara, eu morava nos Estados Unidos, os caras na academia, eu preparei 2 atletas de lá, uma venezuelana e um brasileiro, que moravam lá comigo, em Miami. Depois que viram eles preparados, os atletas profissionais americanos vinham para mim e falavam, cara, o que vocês estão fazendo, brasileiros estão fazendo, que os atletas estão evoluindo tanto? O que vocês estão fazendo diferente? E, na verdade, o brasileiro não está fazendo nada diferente. Na verdade, o que aconteceu foi que as informações que tinha-se lá fora do Brasil chegou para a gente aqui agora. E o brasileiro, quando pega para fazer, faz direito. Entendeu? Então, por isso que o esporte E é tá competitivo, tendo né? É um essa povo evolução. competitivo Exato, também, é um povo né? competitivo. Então, na verdade, a gente não faz nada do que eles não fazem. A diferença é que a gente não tinha acesso ao que eles faziam. A gente passou até agora. Sim, muito massa. Você tem algumas Eu perguntinhas ia perguntar, aí? até para complementar isso, sobre os treinos. O que você indica para os seus atletas? Dá mais prioridade para repetições ou cargas? Porque o pessoal tem muita dúvida, até para emagrecer, fala, faz musculação, pega peso, e tem gente que tem medo. O que você indica aí? Por emagrecimento. Para o emagrecimento? Isso. Para o emagrecimento, eu acho que você pode pegar uma sobrecarga, não precisa ser, né, o 100% da sua sobrecarga, mas sobrecarga ela tem que existir sempre. Sim. E a dieta ajustada para secar. Porque, na verdade, o que vai fazer o cara aumentar ou secar não é a droga que ele toma e nem o treino que ele faz, é a alimentação dele. Então, na verdade, quando a gente fala agora de, né, entrando numa vertente de atletas, são fases. Então, a fase que o atleta está em off-season, que a gente fala que é fora de competição, comendo mais, ele deve treinar mais pesado. Porque ele tem mais combustível para isso e vai conseguir construir mais massa muscular. Quando a gente está numa fase de cutting, que é numa fase de secar, aí o atleta normalmente diminui um pouco a carga e coloca um pouco mais de repetição. Lembrando que não é porque o cara treina com menos carga e faz mais repetição ou mais carga, ele vai ganhar mais ou menos massa muscular. Sim. O que faz você ter resultado é você chegar no seu limite, seja ele como for. Seja com carga, seja com repetição, seja com cluster set, super set, giant set, seja a forma que você for. O negócio é sair arrebentado do treino, ponto. Se você dá seu máximo, Treinar você vai ter pra- resultado. Sim. Exato. Treinar por treinar, pegar um cotonete e levantar, não vai adiantar nada. Falei pra você que seu treino tem que ser mais intenso. Ela fala pra eu pegar mais peso. É que ela é patriciona, ela treina bem levinho. Não é Olha. Cara, a gente tá quase finalizando aqui. Sim. E eu sou muito curioso pra saber sobre a história das pessoas, né? Eu queria aproveitar, você falou que desde pequeno tem contato com esporte, né? Como que era? Como começou tudo isso? Você fazia todo tipo de esporte, você falou de luta e tudo, né? Cara, na Começou verdade... como? Na verdade, eu lutei, fiz natação desde pequenininho. E fui andando, tal, fazendo todos os esportes que você possa imaginar. Sempre joguei futebol. Fui federado em futebol. Federado? Fui federado em futebol. Fui Que federado massa. em vôlei.
E a Vôlei também. a minha vida mudou nessa época do vôlei, na verdade. Porque o que aconteceu? Eu jogava num clube, e aí na época eu já fazia musculação, mas eu fazia uma musculação, né, para melhorar Articulação. melhorar o físico para jogar vôlei, e eu corria de kart nessa época também. Entendi. Era tudo misturado. E lutava, fazia tudo. Uhum. Lutava jiu-jitsu nessa época já também, agora que eu lembrei. Massa. O que aconteceu, cara? O vôlei era o esporte que eu jogava, que eu levava mais a sério. E eu fui fazer uma peneira num clube em São Paulo, com 980 atletas ali que estavam fazendo peneira para entrar pro clube, para jogar pelo clube. E eu e mais 3 passamos. No época vôlei? Eu tinha 13 anos no vôlei. Uhum. Eu tinha essa estrutura, essa altura que eu tenho hoje, eu já tinha com 13 anos. Então, na época, eu era alto. Daí você parou de crescer? Não entendi. Fiquei um pouco confuso. Não, eu vou falar, eu já tinha essa altura. O que aconteceu? Quando você entra na peneira, o negócio era profissional. Então, você morava no clube, era tudo bem junto. Então, eles faziam alguns testes médicos na época, para saber quanto você ia crescer mais. Eles faziam o exame das epífises para saber quanto mais você ia crescer, se você ia ser um atleta alto, não e tal. Nossa. E aí fizeram esse exame comigo e eu não ia crescer mais. E aí eu fui dispensado, porque não era interessante para eles investir em mim, porque eu não ia dar Preconceito isso aí, hein? não ia dar um atleta para eles queriam uma pessoa alta. E eu já fazia musculação e já gostava da musculação em si, no meio de tudo isso. Quando eu fui ao médico, né, que tinha medido, e falei, cara, e aí? Saiu esse exame, não vou crescer mais, tal. E tinha aquele mito de que, né, gente nova não pode treinar musculação pesado porque para de crescer. E eu falei, bom, agora que eu não vou crescer mais, então eu posso treinar pesado? O cara falou, pode. E aí eu comecei a treinar musculação pesado junto com o jiu-jitsu na época. E larguei o resto dos esportes. Quantos anos? Com 13 anos eu comecei a treinar musculação pesado. Aí eu decidi com 15 que eu queria competir. Quantos anos? Vamos fazer essa Não. pergunta. Faz quantos anos você treina, então? Eu treino há 27 anos. Nossa. A idade da Gabi, ele já tava treinando. Cara, experiente, velho. Eu tenho 40 anos, né? Então eu treino desde os 13. E aí tu linkou isso com o jiu-jitsu, então? Aí eu lutei bastante tempo e tal, só que aí chegou uma hora que não dava pra conciliar. Porque o jiu-jitsu é uma luta que machuca bastante a articulação, né? E eu tinha que treinar musculação pesado. Então eu tive que largar e optar mais pela musculação. Continuava fazendo jiu-jitsu, um treino ou outro e tal, mas eu não levava tão a sério. Eu cheguei a competir no jiu-jitsu todo, mas nessa hora eu dei uma parada. O que aconteceu? Com 15 anos eu falei, eu quero competir. E aí eu comecei a me desenvolver para competir, comecei a treinar pesado, fazer dieta, busquei pessoas para me ajudar e tal, na época que não tinha, porque hoje a gente tem Google, hoje a gente tem estudo, hoje a gente tem pessoas, e na minha época não existia isso, era tentativa, acerto e erro. Não tinha quem me instruísse muito com isso. Aí eu fui com 17 anos eu fiz minha primeira competição. Aí eu competi com 17, Nossa, com novão, velho. 17 anos, novão. Novinho. Aí com 17 anos eu ganhei o Estreantes, que é um campeonato Estreantes, ganhei o Campeonato Brasileiro. Aliás, ganhei o Estreantes, ganhei o Paulista. E no Brasileiro disputei com atletas super renomados. Perdi para Eduardo Corrêa, que é um atleta super renomado hoje no mundo do fisiculturismo. Isso com 17? Com 18 anos. Com 18, o brasileiro, né? Com 18 anos. O Edu tem 2 anos a mais que eu, né? A categoria juvenil, se eu não me engano, ia até 23 anos. Aí eu fui competindo, competi até 2004. Em 2004 eu rompi o peito. Tive uma lesão seríssima, rompi o peito e aí eu tive que parar de competir. Porque eu nunca aceitei competir sabendo que eu ia chegar perdendo já, porque eu sempre fui muito competitivo. Aí eu parei de competir e comecei a me dedicar eu já tinha feito a faculdade de educação física nessa época. E aí eu comecei a preparar mais as pessoas. Já preparava, e comecei a preparar mais. E isso envolvia alimentação. Como eu queria ficar dentro da lei, que todo mundo enchia o saco com denúncia, porque no Brasil tem isso, eu falei, eu vou fazer a faculdade de nutrição. Aí eu fui e fiz a outra faculdade de nutrição. E aí comecei a cuidar mais dos atletas e comecei a pegar as pessoas mais normais também, queriam emagrecer, ganhar massa muscular. E aí foi indo minha carreira, cara. Aí fui construindo, aí fiz uma equipe grande de atletas. Na época já cheguei a preparar 23 atletas para um campeonato. Caramba. Nossa, te deixaram doido? Porque atleta, gente, é o seguinte, não são pessoas normais. Né? Ser atleta não é pessoas normais. E hoje em dia você vai no campeonato, você paga, tem a pessoa que te pinta pra competir e tal, tem uma empresa que faz isso. Na minha época não tinha isso. No pincel? Você que tinha que pintar, alguém tinha que te pintar. Nossa. Quando eu preparei um monte de atleta, eu falava, cara, eu apresentava um pro outro e falava,
você ajuda você, você ajuda você, Ah, você que ajuda da você, hora. porque assim, eu não tinha como. Como é que eu ia pintar 23 até dar um trabalho do caramba, cara, pra ficar certinho. E outra, e tem que bonitinho. ficar bonito ainda a pintura, tem que ficar... Não é pra pintar de qualquer jeito. Aquilo Hoje ali é o pra cara- enaltecer o músculo, né? A demarcação, isso, não é isso? escurece a pele e a musculatura fica mais aparente. Entendi.